E aí, gente, o que eu escuto as mulheres falando quando eu falo sobre os benefícios da jornada? Muitas dúvidas surgem aqui, né? Eu vou falar sobre isso, sobre o medo de ser traída novamente. Que é o seguinte, Paula, mesmo superando a dor, eu acho que eu sempre vou continuar desconfiando que ele pode me trair novamente. Então, presta atenção. Se você continua desconfiando e achando, né, que isso pode acontecer novamente, duas coisas. Primeiro, você não superou a dor da traição. Segundo, você ainda não se tornou uma essência em mulher. Quando você se torna uma essência em mulher, que nós chamamos aqui, que é quem vive, né, toda a jornada lógica dos relacionamentos, essa mulher aprende muitas coisas, muitas ferramentas, como, por exemplo, entender como a mente do seu marido funciona. Então, ela começa a saber mais sobre ele do que ele mesmo. Mais do que ele mesmo. Então, comportamentos, sentimentos que eles têm, ela já consegue fazer essa leitura. E é claro que quando ela entende isso e ela começa a fazer as mudanças e o marido dela começa a fazer as mudanças sem que ela precisa pedir, aí sim, aí essa desconfiança começa a ficar cada vez menor e a sua segurança começa a ficar cada vez maior, tá? E uma outra pergunta que eu tive aqui foi o seguinte: mesmo me curando da ansiedade, da depressão, acho que o meu casamento nunca mais será o mesmo. Então é claro que o primeiro movimento você precisa se curar, né? Olhando para você. E quando você embarca numa jornada de autoconhecimento como é a jornada, a tendência é que a sua ansiedade e a sua depressão também venham sendo curadas na mesma proporção. Porque, gente, o processo de cura que nós falamos é um processo de alma, né? E quando a nossa alma tá bem, que é o que vocês mais me pedem, Paula, como é que eu faço para voltar a ficar em paz no meu casamento? Não é isso? Isso é essa cura de alma que eu falo. Quando você vai para esse lugar, as questões físicas também acompanham. Agora, uma coisa é certa, o seu casamento nunca mais poderá voltar a ser como era antes. Porque como estava antes, não estava bom. Como estava antes, estava adoecido. Tá bom? Então, isso é fato, vocês precisam saber disso, tá? E aqui eu trouxe para vocês, ó, a pior coisa que vocês podem fazer é continuar nesse rótulo da vítima da mulher traída. Gente, isso é muito sério. Quando a gente vai para esse lugar, olha só o que ele fez comigo. Eu não merecia passar por isso. E eu vejo a sua dor. Eu sei que essa dor é real. Ela existe, tá? O que eu tô te dizendo aqui, eu não tô minimizando a sua dor. O que eu tô te dizendo aqui é que ficar nesse lugar de rótulo da mulher traída é muito pesado. É muito dolorido. E nesse lugar, você não consegue superar a dor, você não consegue restaurar o seu casamento, você não consegue sair desse casamento em paz, você não consegue ter uma nova relação saudável. Ou seja, é como se você estivesse ali, ó, emaranhado. Você não vai conseguir sair desse lugar de jeito nenhum, tá? Então, todas as vezes que você estiver nesse lugar, gente, prestem atenção que eu quero mostrar para vocês que existem escolhas. Antes, eu não sabia que existia um caminho de solução. Agora eu sei. Se eu continuo nessa postura, ignorando tudo isso que eu estou falando para vocês, e continuo nessa postura de achar que eu vou conseguir dar conta de tudo sozinha, de não buscar ajuda e ficar nesse lugar, a tendência é que esse lugar fique cada vez mais escuro, cada vez mais frio, cada vez mais fundo. Preciso me curar, não consigo parar de pensar nas coisas que li e ouvi. Exatamente, Rafaela. E agora para com isso, pare de ler, pare de buscar detalhes para que você se cure daqui para frente, tá bom? Vivo me perguntando por que ele me traiu, sabe, Ivan? Aqui dentro da jornada, lá no pilar, tudo é um processo, né? Tudo é um caminho. Mas no pilar 3, a gente tem uma grande virada de chave onde a gente começa a ter essas respostas. Por que essa traição aconteceu na minha vida? O que foi que eu não dei conta de ver? Tinha como essa traição não acontecer? E agora que eu sei quais são esses buracos, como que eu faço para que essa traição não aconteça na minha vida de novo? E é aqui, gente, é nesse momento que eu perco o medo de ser traída novamente. Por quê? Porque agora eu sei exatamente por que essa traição aconteceu na minha vida. Então, assim, por que eu tenho medo? Porque eu desconheço, né? E eu sempre acho que essa traição vai acontecer ao acaso. Não é assim que funciona.
Quando você vem para a jornada, eu te pego pela mãozinha, eu te mostro ponto a ponto, buraco por buraco. E aí você vai me dizer qual foi o buraco que você caiu. Quando você descobre o buraco que você caiu, você vai aprender a não mais cair nesse buraco. Aqui você tem a chance agora de blindar a sua relação e evitar realmente que uma nova traição aconteça, tá? Tudo que for diferente disso, tudo que for só perdão, tudo que for só conversa entre marido e mulher, não vai funcionar. Isso não vai te impedir de viver uma nova traição, tá? Sozinha não consegue mesmo, Tati. Eu também já tentei fazer isso sozinha. E com todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu te digo com muita propriedade. Sozinha eu não teria conseguido, tá? E até as mulheres que já estão passando por terapia tradicional não estão conseguindo. Hoje eu fui ver o depoimento da T10 e a Tati falava muito sobre isso. Ela acabou de sair da turma 10 e ela vai vir aqui para falar com vocês. Vocês vão ver o depoimento dela falando sobre isso, que ela dizia: eu já estava em terapia tradicional há 10 meses. A Dayana disse: eu já fazia terapia tradicional. Ela até me ajudou, mas não foi nada comparado com a jornada, tá? E eu não estou dizendo que terapia tradicional é ruim. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que a jornada lógica dos relacionamentos é diferente. É diferente de todas as terapias tradicionais que você já fez, tá? Eu vou ter uma live só falando sobre filho fora da traição, tá? Também fiz isso. Ok. Eu faço terapia e não adianta nada. Então, essa é a Gei que está falando aqui para vocês. Eu escuto muitas mulheres que já vêm nesse processo de terapia de casal, porém, ainda não conseguiram superar a dor. E eu estou dizendo para vocês que a jornada lógica dos relacionamentos é uma terapia rápida, uma terapia diferente das terapias tradicionais, tá?